Acredito que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro a relação que a Topser hoje tem com o compromisso de desenvolver mudanças no processo educacional e preparar pessoas para essa nova realidade geracional e tecnológica que nós estamos vivendo. Nesse sentido, a intenção hoje é contar um pouquinho dessa relação entre a Topser e o Google for Education e como a junção entre a tecnologia fornecida pelo Google for Education e a metodologia que nós desenvolvemos dentro da Topser consegue hoje dar um novo sabor ao processo de aprendizagem que a gente vem desenvolvendo pelo Brasil afora. É interessante a gente dar uma olhada no cenário que está por trás disso. Hoje se diz que 65% das crianças em idade escolar terão empregos que ainda não foram inventados. Então, essa é uma realidade que nos força a pensar como o uso desses recursos tecnológicos que são oferecidos podem garantir um diferencial para essa geração nova que vem e também dentro das empresas que estão aí e muitas vezes têm recursos e não os utilizam da forma como poderiam. Mas é importante a gente analisar que a gente tem muita mudança que aconteceu. Na área de automobilismo, por exemplo, a gente vê as mudanças na área da tecnologia e o quanto isso impacta a nossa forma de se deslocar e a velocidade que temos disso. Da mesma forma na saúde, o que, no entanto, a gente não enxerga uma mudança tão grande no processo da educação. É importante a gente ter consciência de que a nossa escola vem de uma história onde as próprias salas de aula antigamente não tinham janelas para que não se pudesse distrair as crianças e o mundo apresentado para elas fosse apenas o mundo que elas conhecessem ali dentro. Esse processo vem mudando e vem evoluindo. A gente está trabalhando com espaços mais abertos e hoje a gente tem a possibilidade de criar para essas crianças uma porta de janelas para o mundo. O que seriam essas janelas para o mundo? Se antes a gente não tinha janelas nem atrás delas, hoje a gente consegue, através de um dispositivo móvel, colocar o mundo à disposição delas através de uma janela digital, porque é exatamente isso que acontece nesse processo. E é essa perspectiva que a gente traz no trabalho que a gente oferece. E esse trabalho junta os recursos que a Google traz no seu processo de educação. A Google é uma grande empresa que tem já como missão tornar essas informações disponíveis para todo mundo. Ela é fundada por duas pessoas que têm um vínculo muito grande na área de educação, porque são filhos de professores, e ambos, os fundadores da Google, concluíram o seu PhD, então eles têm um processo dentro dessa educação que é diferente. E trabalham com um conceito muito interessante, que é o conceito de 10 vezes. Ou seja, você quer mudar alguma coisa, pense 10 vezes como você pode fazer isso. E esse pensar 10 vezes na educação é a gente poder trabalhar com recursos que são oferecidos num conjunto que envolve tecnologias em termos de equipamentos, mas principalmente uma suíte de atividades colaborativas e ferramentas colaborativas, as quais os alunos conseguem trabalhar a partir de qualquer tipo de dispositivo móvel. Isso muda a forma como o processo de aula acontece, porque a interação deles passa a ser muito mais direta e eu realmente começo a ter processos de trabalho colaborativo dentro da sala de aula. O principal ganho que a gente tem com isso, e que também pode ser aplicado a processo de formação e desenvolvimento de empresas, porque muitas empresas hoje usam essa suíte do próprio Google, mas de uma forma talvez um pouco diferente que o processo educacional, é que a gente tem uma ferramenta específica para isso que se chama Google Classroom. Então, essa ferramenta, junto com a suíte que a gente tem, trabalha hoje os conceitos mais inovadores que tem, que é a aprendizagem híbrida, sala de aula invertida, gamificação. Além disso, o Google, dentro da proposta dele, disponibiliza uma série de recursos que somam nesse processo educacional. E que alguns deles são conhecidos, outros nem tanto. Como, por exemplo, passeios virtuais, como o que a gente já conhece hoje um pouco do Street View, mas em outras realidades como oceanos, mares, ou pontos que as pessoas não conheceriam sem esse viés. Bem como galerias que me dão acesso a um arsenal da cultura da humanidade, seja esse arsenal em vídeos ou documentos históricos, ou em comprovações que podem ser de realidade virtual. É importante que a gente diga que tudo isso tem como foco empoderar os professores. E é aí que entra o nosso trabalho, porque esse empoderamento ele faz com que a gente consiga transformar os professores e os educadores do nosso país em pessoas que queiram realmente gerar essa mudança. Então, hoje eu sou uma das Google Innovators do Brasil. Em Santa Catarina, eu faço esse trabalho já há 2 anos, divulgando isso nesse ecossistema de Palhoça e de região.
E esse trabalho a gente desenvolve de forma profissional através da Topser, que é a empresa que tem uma metodologia específica para que essas ferramentas da Google sejam aplicadas de uma forma diferente dentro das escolas. Porque a Google não oferece o aspecto pedagógico e a metodologia de trabalho. Cada instituição e cada profissional adapta isso da sua forma. Então, algumas ações que a gente tem feito e que tem dado um resultado muito efetivo, algumas em parceria com a Google, como, por exemplo, a gente, há pouco agora, entregamos a primeira escola de referência do estado de Santa Catarina, que foi a Escola de Tubarão, num trabalho onde realmente remodelou e transformou digitalmente o cenário da Escola de Tubarão. Além disso, é importante salientar que existem outros projetos no Brasil que estão acontecendo nessa pegada. E eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo para entender um pouquinho mais o que pode ser feito em termos de educação e como esse processo muda dentro da sala de aula.